Pessoal, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 13, 14 anos. E assim, eu vim de uma família bem humilde mesmo, né? Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. E só que assim, eu tinha muita vontade assim de ter muitas coisas que meus pais não podiam oferecer, né? A gente morando numa periferia, morando num lugar mais humilde. Então, meu pai pedreiro, sustentando quatro filhos. Então, assim, você, sabe, tinha vontade de ter um carrinho, tinha vontade de comer algo diferente, né, na nossa época, o Danone. Então, assim, eram coisas que a gente realmente não tinha acesso, né? Hoje até mudaram um pouco as coisas e o acesso é um pouco diferente mesmo, mas eu tinha muitas coisas que eu tinha vontade de realizar, de ter, e não tinha, eu não tinha. E aí, quando eu comecei a ler, aos 13, 14 anos, tinha algum trabalhinho ali meio informal já, alguma coisa. E com 14 anos eu comecei a trabalhar, né, no escritório. E assim, mas eu trazia dentro de mim, sabe, uma vontade de mudar, né, de ter uma vida diferente. Então, assim, às vezes eu tinha amigos, assim, da rua, amigos próximos também, que não, talvez, não sei, não tinha a mesma vontade, aquela vontade de vencer. E eu queria muito, né, vencer, queria ser alguém, ter uma família, buscar assim, realmente ter um diferencial, né? E assim, a gente tem sempre dentro de nós, às vezes a gente carrega alguma dor, uma rejeição, algo que você passou, né? E não consegue se libertar daquilo. Então, assim, a gente às vezes tem que usar a nossa dor, aquilo que a gente sente, de uma forma positiva, né? Então você pegar aquela energia de repente da raiva, aquela energia que você está sentindo algo, eu preciso mudar isso daqui, eu preciso, nossa, eu viver nessa comunidade, eu tenho que mudar num lugar, morar num lugar melhor, ir para um lugar melhor, né? Esses dias eu conheci um amigo também, bem interessante, ele contando a história de vida dele, que o pai dele não gostava que ele estudasse, né? Preferia que ele trabalhasse. Mas ele via que a oportunidade que ele tinha de mudança era ele estudando, né? Estudando, buscando fazer algum curso. E ele, assim, né? Ele hoje tem uma faixa de uns 60 anos aproximadamente. Então, assim, ele falou que ainda está fazendo uma terceira faculdade. Então, é super legal, assim, você nunca para, né? De buscar o conhecimento, de estudar, de melhorar. E assim, a gente tem que buscar isso dentro de nós, né? Tem que buscar essa vontade de mudar. E às vezes a gente cria, né, alguns obstáculos na nossa mente e fala assim, poxa vida, é, eu não vou conseguir vencer, isso aí é para outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem que achar um meio e falar assim, eu vou sair dessa situação, vou mudar isso aqui, eu não posso viver com essa mediocridade, né? Com mediocridade a gente fala viver na média, né? Então, assim, a gente tem que batalhar pela nossa vida, pelos nossos sonhos, realizar e porque assim a vontade de Deus ele quer que nós vençamos, né? Que a gente seja pessoas vencedoras de verdade. E às vezes a gente precisa, quando a gente vem numa situação muito difícil, né? Durante a nossa infância ou então às vezes uma rejeição durante um casamento, às vezes a pessoa passa casada há muitos anos com alguém e não tem um incentivo, né? Então assim, olha que interessante, a minha esposa ela começou a estudar depois praticamente quando a gente se conheceu e ela foi a primeira da família dela a se formar, né? Então hoje ela é professora, super assim realizada com o trabalho dela. Então muitas pessoas elas não têm a motivação da própria família, né? Então a minha sogra é uma pessoa muito simples, ela fala assim, para que mulher estudar, né? Então na cabeça das pessoas às vezes mais antigas tinha aquela coisa assim, né? A mulher sempre vai ser dona de casa, então assim tem que incentivar as pessoas, incentive seus filhos a estudar, incentive o seu marido, a sua esposa. De repente você não está num trabalho legal, vai fazer um curso, vê o que você gosta de fazer, aquilo que te motiva. Busca algo que te motiva de verdade, mas não desista no caminho, né? Não desista porque, comecei, né? De repente tá muito longe, tô gastando muito. Então, assim, às vezes a gente gasta com outras coisas e vai ver, o dinheiro vai embora, passou 2, 3 anos, você não fechou aquele curso, não fez, né? E passou o tempo, aí você volta, depois de 2 anos você vai estar no mesmo estágio. Então a gente tem que fazer o quê? Buscar realmente falar, não, eu tenho condições de melhorar, eu tenho condições de estudar, né? Pra você ter uma ideia, eu estudei inglês, eu estudei durante quase 10 anos, né, estudando inglês. E assim, eu demorei acho que uns 7, 8 anos para começar a usar esse inglês nas empresas que eu trabalhei, né? Então assim,
eu demorei quase 7, 8 anos para poder conseguir usar. Então, assim, era algo que eu fazia ali com persistência, que eu sabia que em algum momento aquilo ia fazer diferença na minha carreira, né? E fez muitas vezes, né? Muitas vezes, como até hoje faz. Então, assim, é algo, e o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. As pessoas podem tirar o seu emprego, pode tirar a sua posição, pode tirar, sabe, tudo que você tem, mas menos o conhecimento. O conhecimento é algo que ele vai estar sempre dentro de você, isso vai te ajudar sempre. Então, assim, não desista, né? E carregue isso que você tem de, sabe, de olhar para o lado e falar, aquela pessoa é melhor que eu, essa pessoa é melhor que eu. Não tem ninguém melhor que ninguém. O melhor é você provar para as pessoas, mostrar para as pessoas o quanto você é capaz. Mas a gente prova para as pessoas não é com as nossas palavras, é com as nossas ações. As nossas ações ela vai te mostrar o quanto você é capaz. Olha, eu vou lá, faz o curso, estuda. Ah, vou abrir mão aqui de 2, 3 dias de ficar assistindo televisão, sabe? E vou estudar, vou voltar a batalhar pelos meus sonhos. Então, assim, não desista fácil das coisas, né? Muitas pessoas elas param pelo caminho, desistem porque não tem incentivo, tá? Mas busque sempre algo que te faça, te brilhe os seus olhos, né? Que você fala, mesmo que aquele curso às vezes não é, você não goste muito, mas usa aquilo como um meio para você conseguir outras coisas, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, durante a faculdade, o professor falou assim, olha, nunca pense nisso aqui como um fim, e sempre como um meio para você atingir os seus objetivos. Então, assim, o trabalho ele é essencial, e quanto mais conhecimento você tem, mesmo que você às vezes, vou fazer esse curso chato, que né, parece que não é interessante, mas aquilo vai te abrir portas, de repente conhecer alguém durante aquele curso que vai mudar, te dar uma oportunidade, uma conexão. Então é muito importante isso, você entender que as oportunidades ela aparecem para quem entra em ação, para quem começa a se movimentar, tá? É, tem uma palavra que é bem legal em Salmos 36:10 diz assim, ó, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Quando a gente fala em benignidade, bondade, sabe? Deus ele tem muitas coisas boas pra gente, né? E assim, a gente tem que buscar realmente ser bom de coração, sobre retos de coração, a gente tendo um coração bom e buscando melhorar como pessoa, Deus ele vai sempre abrir portas pra gente, tá bom? Fiquem com Deus e ó, cada um sabe a dor que traz no coração, a vontade de vencer e use essa força, sabe? Isso que você tem que, sabe, que está te impulsionando, coloque isso, prove para as pessoas o quanto você é bom, o quanto você tem capacidade de vencer. Deus é contigo, um grande abraço, fiquem com Deus, curte, compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal. Valeu, um grande abraço.